Fala aí, gente. Boa noite. Grande Silas. E aí, beleza? Deixa eu dar. Fala, Gabriel. O pessoal chegando aí, muito bacana. João Amador. Fala, ministro. E aí, beleza? É isso aí, vamos aguardar. Esté, boa noite. Alguns poucos minutos aí, 49ª devocional. Beleza, meu chefe. Luísa Minguta, vamos convidar o nosso pessoal. Você pode clicar aqui nesse aviãozinho, chamar outras pessoas. Davi tá com a gente, a Sheik também tá com a gente. Muito bom a gente estar aqui junto nesse momento. Eliana, boa noite. Jéssica, boa noite. Isso aí, Sheik sempre animado, né, Alice? Tá acabando, é verdade. Amanhã é a última devocional, gente. Foram vários dias, né, de encontros aqui com várias pessoas. E eu quero, inclusive, amanhã fazer esse espaço de gratidão. Há muita gente engajada nesse projeto, muita gente abençoado, vários feedback. Então a gente fica feliz demais com essa nossa iniciativa, né? Vamos então convidar o pessoal aqui para que a gente possa É isso aí. Silas, pai tá com a gente também. Muito boa noite. Fazer aquele teste, né, gente? Antigo teste, se tá chegando legal o áudio, se o vídeo também, se a conexão tá. É isso aí, vai ter quiz para ganhar os livros, vai ter sim. Deixa eu ver se eu consigo, Alice. Você acha que você consegue fazer o convite aí para entrar e falar rapidamente com a gente? Faz você, porque eu tô tendo dificuldade de convidar. Se você puder. E se quiser também, entra com a gente aí e fala sobre esse sorteio. Tranquilo? Temos aí 2 minutinhos. Beleza. Mais gente chegando aí. Boa noite. Vamos aguardar a resposta da Alice. E aí eu já... beleza. Eu acho que... Boa noite também para Tainá, boa noite para quem tá chegando, quem tá aqui, o Caio tá com a gente. Aí. Pera aí que tá. Oi, Funcionou. gente. E aí? Boa Tá noite, me Alice. ouvindo? Boa Perfeitamente. noite. Tá Então, como é? gente, só falando rapidinho. Quando terminar as lives, quando der a última, talvez no dia seguinte, a gente vai lançar aqui no story do Instagram um quiz para você que participou. Se você não participou de todas as lives, não fique preocupado, porque são perguntas que vai dar para você participar. Se você participou de pelo menos metade, você vai conseguir responder. E como é que vai funcionar isso? Você vai responder as perguntas do quiz e a gente vai olhar resposta por resposta e anotando. Quem acertar mais, a gente vai anunciar. Vamos botar print depois para mostrar que a gente não está escolhendo aleatoriamente, tá? E aí vai ganhar os livros aí que o pastor já deve ter comentado com vocês. Sobre. É um combo de 4. São 4, né? 4 livros aí. É isso. Então, depois de amanhã, provavelmente, fica ligado no Story da Juventude que vamos lançar o quiz aí. E só vai durar durante 24 horas. Então, tem que participar respondendo o máximo que você puder para ganhar o livro, os 4 livros. Alice, top demais. Fica com a gente. Eu vou pedir para que você possa orar. Já chegou a worshipera aí. Tava com o chip no fundo. Claro, né, mano? Pô, Silas Júnior. sempre, sempre. Gente, é muito bom a gente poder estar aqui. A Alice é líder da comunicação e trouxe essa boa nova pra gente aí. Alice, eu peço então que você ore por esse momento, tá bom? Tá bom.
Vamos orar. Deus, obrigada, Pai, por mais essa noite de devocional que a gente vai ter, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem dado oportunidades para muitas pessoas falarem, para o Senhor a falar através dessas pessoas da nossa juventude. A gente viu vários rostinhos aqui durante 50 noites. Muito obrigada porque a gente pôde fazer isso, mesmo com algumas dificuldades durante o caminho. Mas com certeza o Senhor falou aos nossos corações em uma ou outra, ou em todas. Muito obrigada porque a gente tem essa oportunidade. Abençoe agora a vida do Silas, Senhor, que ele possa falar tudo aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração hoje. Oro no nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Alice. Silas, boa noite, seja muito bem-vindo. A palavra está Boa contigo. noite. Obrigado. Show de bola. Pastor, precisa me apresentar de novo ou tá suave? Tá suave, tá suave. Show. Pode ir direto para a devocional. Já é, tranquilo. Fala, galera. Boa noite. Nossa penúltima devocional, né? Infelizmente. Nosso penúltimo dia. Mas graças a Deus aí que, as devocionais foram muito boas, né? E é isso. Devocional 49, hoje. E é um tema que quando eu li, falou muito comigo. Só tapa na cara, pastor. Só tapa na cara quando eu fui parar para ler essa devocional. Mas é um tema muito importante que todos nós, né? Como cristãos, como qualquer outro tipo aí de parada aí, a gente deve realmente aprender sobre isso e refletir. E a gente vai falar sobre o quê? O que fazer depois de pecar. Já pensa nisso. O que fazer depois de pecar? Primeiramente, eu queria dizer que todo mundo aqui peca. Todo mundo é falho. Todo mundo aqui peca. Mas, graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, está aí para que a gente possa seguir a vida conforme os padrões dele e honrar o nome dele aí através da nossa atitude, nossa fala, tudo mais. Mas vamos lá. Começando. Quando eu parei para ler o roteiro, o Douglas Gonçalves, né, ele começou falando que no ministério do pai dele tem uma frase que é muito importante. O pai dele também é pastor e tem uma frase que é muito importante e muito impactante para que a gente possa refletir nela, né? E é assim, ó: o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o seu pecado. Pega a visão de novo. O seu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o seu pecado. E pra gente refletir um pouco nisso, agora pensa aí na sua casa, cara. O que acontece depois que você peca? Sabe? O que você sente depois disso? O que você pensa? Como você olha para trás e interpreta a situação? Sabe? Como é que você se sente nisso? Reflete um pouquinho aí. Para pensar. De verdade. E ele traz um texto bíblico mais picotado, mas se vocês quiserem ler depois com mais calma para saber totalmente da história, é lá em 1 Samuel 15 e depois o outro é 2 Samuel 12. Se vocês quiserem ler depois mais aprofundadamente, mas ele começa falando sobre primeiro, né? A Bíblia, né, tem várias histórias, né? E uma dessas histórias conta a história do povo de Israel, templários. E um dos dois reis, né, mais famosos da Bíblia são Saul, né, e Davi. Saul estava reinando primeiro, o rei de Israel, mas depois ele foi rejeitado e depois veio Davi no lugar para assumir o lugar dele. Mas o que houve? O que é essa história, cara? É assim, se a gente for parar para ler 1 Samuel 15, a gente vai ler essa história e vai focar nisso aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui, mas depois eu leio para vocês. Primeiro, já pode deixar a Bíblia aberta de vocês aí e eu vou ler aqui com vocês depois. 1 Samuel 15. O seguinte, resumindo a história para vocês. Saul era rei
e rei, naquela época, né, ia lutar, ia guerrear, estava à frente do seu exército. Então ele recebeu uma ordem de Deus. Ele recebeu uma ordem de Deus e, como Saul era, ele desonrou essa ordem. A ordem de Deus foi o seguinte, ele tinha que matar todo o exército dos amalequitas, né? O exército inimigo, né, de Amaleque. E nessa, vamos dizer, nessa ordem, ele não tinha que matar somente as pessoas, mas ele tinha que matar os bois também, os animais e tudo mais. Logo, o que aconteceu? Saul falou, pô, vou fazer diferente. Chegou lá, pensou o seguinte, pô, vou fazer do meu jeitinho. Aí deixou o rei e os bois mais bonitos para dar como sacrifício a Deus, né? Fazer como uma oferta de sacrifício a Deus. Só que quando a gente lê focadamente lá em 1 Samuel 15, 22, que eu vou ler aqui para vocês, o profeta Samuel, ele foi e deu uma exortada lá em Saul. E que Saul estava lá meio pedindo perdão e tal, ficou arrependido. Mas a gente vai seguir aqui. Ó, 1 Samuel 15, 22. Deixa eu achar aqui. Olha só, olha isso. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Cara, já tá tudo aqui, praticamente, da devocional. O que é melhor? Você dar um sacrifício a Deus do seu jeito ou a obediência verdadeira à voz dele? O que é melhor? Você dar ofertas de gordura de carneiros ou submissão a ele? Então, quando Samuel, né, ele exortou Saul para fazer diferente, ele ficou lá, assim, meio que pô, indignado. Mas aí que vem a questão chave pro nosso tema, né? Samuel, depois de ter falado com Saul foi pedir perdão a Deus. E quando a gente lê lá em 1 Samuel 15:30, que eu vou ler aqui para vocês, a gente vê que como é que Saul agiu depois do pecado dele. Como é que Saul se preocupou depois disso? Como é que ele se sentiu depois desse pecado? Lê comigo aqui, 1 Samuel 15:30. Está escrito assim, ó. Saul implorou novamente. Sei que pequei, mas, por favor, pelo menos me honre diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Quando a gente olha essa questão chave aqui, quando o Saul está pedindo desculpa a Deus, pedindo perdão, a gente olha e vê que tem um mais, sabe? Saul, ele estava realmente pedindo perdão, mas ele estava mais preocupado, ele estava mais focado na reputação dele com os líderes, com as autoridades de Israel, do que o arrependimento em si. Ele estava mais preocupado, ele pediu, por favor, pelo menos me honre diante das autoridades do meu povo, tá ligado? Ele estava mais preocupado com a reputação de quem ele é, de quem ele seria, pelo fato dele ser rei, do que realmente o coração dele. Mas, aí que vem a outra parada. Eu falei de Saul, mas agora vou falar de Davi. Davi, a gente conhece duas principais histórias de Davi, né? A primeira é que ele vai lá e mata Golias. E a segunda é que ele vai lá e adultera com Batseba. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um cara escritor, escreveu várias poesias, salmos. Um cara inteligente, um cara que ia para frente. Mesmo assim, é um cara que era falho. E isso demonstra muita gente, né? Porque às vezes a gente realmente tem qualidade, mas a gente não é perfeito. Mas aí que está a diferença de Davi. Vem comigo. Olha só. Davi, vou abrir aqui para vocês. 2 Samuel. 2 Samuel 12. 12:5. Tá. Davi, ele adulterou, né, com Batseba. E ainda assim, né, não sei se vocês conhecem a história, tá lá em 2 Samuel 11:12. Ele adulterou com Batseba, né? Ele estava no palácio dele. E, além de ter adulterado com Batseba,
ele matou o marido de Batseba, botando ele na frente lá da guerra lá, para obviamente ser morto. E, pô, você fala assim, pô, e como é que um cara desse é um cara segundo o coração de Deus? Como é que um vacilão desse é um cara segundo o coração de Deus? E a gente para refletir nisso, mas o ponto-chave disso aí, Davi, como Saul também foi, ele foi exortado por um profeta, Saul foi exortado por Samuel, e Davi foi exortado por Natã, pelo profeta Natã. E Natã, ele conta uma história muito, muito, muito impactante, que acho que todo mundo também conhece, todo mundo que está na igreja desde criança, mas se você não conhece, é só ler 2 Samuel 11:12, que você vai entender praticamente do que eu estou falando. Ele conta uma história de um cara rico que tinha tudo, e, cara, esse cara chegou um convidado lá e ele não tinha o que dar. Aí ele pegou uma ovelhinha, um cordeirinho, amigo, super amigo do dono, de um vizinho dele. E esse vizinho era pobre, cara. Não tinha nada, só tinha esse cordeirinho aí para tomar conta, não tinha comida, não tinha, era pobre. Mas esse cara rico pegou esse cordeirinho e deu de comer ao seu convidado. Ou seja, pegou o cordeirinho do cara pobre, que não tinha nada, um cara que era cheio de coisa, e deu de comer para o convidado que estava na casa dele, né? Desse cara rico. E quando Davi ouve essa história de Natã, Davi chega e fala assim, caraca, tem que matar ele. Ó, vou ler aqui, ó. 2 Samuel 12:5. Tá escrito assim, ó, Davi ficou furioso com esse homem rico, e jurou, tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Davi ficou boladão, meu parceiro. Acho que Davi aceitou a parada. Ficou boladíssimo. Mas chega Natan, o que ele fala? Ah, meu parceiro, sabe que esse cara rico? Esse cara rico aí é você, meu parceiro. Parabéns. Silas, Aí é você, cara. Silas, eu lembrei daquele meme, daquele cara. Quem é? Tipo, é você. É você, esse cara rico é você, cara. E Davi, pô, levou uma lapada bonita. Cara, imagina, o cara conta a história pra você e você fica com ódio do cara. Aí chega o cara, esse cara aí que eu tô contando a história, você, parabéns. Mas aí, a gente para pra refletir. Cara, Davi, ele tinha tudo. O cara era rei. Ele tinha palácio, ele tinha dinheiro, ele tinha um reino, ele tinha tudo, cara, tudo. Mas ainda assim, ele quis ficar com a mulher do outro cara. Adulterou com Batseba. E aconteceram várias outras coisas, né? Por causa desse pecado, porque a gente sabe que todo pecado ele gera uma consequência, ele tem uma consequência aqui na Terra, né? É diferente, né? Eu menti para minha mãe, mas vai ter uma consequência. Mas eu também matar matar uma pessoa também vai ter uma consequência. São consequências diferentes, sabe? Mas para Deus não existe uma coisa que a gente aprende desde pequeno também, tinha essa ideia. É uma coisa que não existe diferença entre pecadinho, pecado médio e pecado grande. Não existe. Pecado é pecado. Só que aqui na Terra tem realmente consequências, né? Como eu falei agora. Se eu mentir para minha mãe é uma consequência. Agora, se eu matar uma pessoa é outra consequência aqui na Terra. Mas o ponto-chave, quando a gente continua olhando essa história de Davi, é que depois que ele pecou, ele ficou tão mal que ele se trancou no quarto. E o que ele fez? Ele buscou a Deus. Ele pecou, ele estava acabado. Acabou de fazer uma grande besteira. Mas o que ele fez? Com o coração dele arrependido, se trancou no quarto e buscou a Deus verdadeiramente. Ele fez até um salmo, que é um salmo, cara, muito, muito bonito. Quando a gente para comparar os dois reis, Saul e Davi, Saul, depois que ele peca, ele fica preocupado com as consequências, com a reputação dele, sabe? E quando Davi peca, ele fica preocupado com Deus, sabe? Preocupado em seu relacionamento com Deus. E ele escreve um salmo também, vou abrir para vocês, depois leiam esse salmo todo, que também é super lindo. Salmo 51. Salmo 51, de 1 a 4. Tá escrito assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu temor. Por causa da tua grande compaixão,
apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois reconheço, olha ele usa, eu reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Ou seja, ele estava abalado com o pecado, ele estava triste, ele estava angustiado. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Então a gente vê que Davi estava acabado, cara. Ele estava triste. O pecado, ele tira a nossa alegria. Ele tira o nosso prazer. Ele tira a nossa vontade de estar alegre, de viver alegre. Mas Davi também pede uma coisa que é muito importante. Lá no versículo 7, está escrito assim, ó: purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ou seja, quando a gente ora a Deus pedindo perdão, a gente não tem que pedir só o perdão. Temos que ter a consciência, como Davi teve, de reconhecer o nosso erro e pedir para Deus purificar, para que a gente não cometa mais esse erro. Então aí está a diferença. Davi, o ponto-chave de Davi aqui era o seguinte: ele estava tão preocupado, sabe, com o seu pecado, que o maior medo que ele tinha era de perder a amizade de Deus, de perder o convívio com Deus, de perder o cara que ele seguia, o cara que era a aspiração dele, o cara que ele tanto lutou para honrar o nome dele, sabe? E nessa devocional, já finalizando, nessa devocional tem uma frase muito bonita que me impactou muito, que é assim, ó: o evangelho não é uma lista de regras, mas é uma pessoa a amar. Às vezes, cara, a gente fica tão focado nas regras, tão focado no que pode, no que não pode, mas como o tia Joana Rafael falou segunda-feira, gente, a gente tem que buscar a essência. Qual é a essência do evangelho? Qual é a essência do cristianismo? Será que a essência do cristianismo é você, sei lá, poder fazer tatuagem ou não? É você, sei lá, dar outro exemplo, sei lá, usar calça apertada ou não? Porque eu infelizmente, já fui criticado por usar calça apertada. Sei lá, usar preto ou não, sabe? Botar brinco ou não. Mas qual é a verdadeira essência do cristianismo? Será que o cristianismo é uma lista de regras? Não pode fazer isso, tem que fazer isso. Não pode fazer aquilo, tem que fazer aquilo, sabe? Qual é a essência verdadeira do cristianismo? O cristianismo é uma pessoa a amar, é um Deus amoroso que nos amou primeiro. E pelo fato dele ter nos amado primeiro, pelo fato dele ter se entregado, dele ter se humilhado, se rebaixado, se tornado humano que nem a gente, podendo estar lá com toda a glória, com toda a honra, toda a luz, todo o poder no canto dele lá onde ele está, sabe? Ele desceu aqui na terra, se humilhou, nasceu numa cidade pobre, viveu como carpinteiro, andou descalço, andou debaixo de sol, porque naquela época não tinha carro com ar-condicionado, demonstrou amor, demonstrou pureza, demonstrou afeto, demonstrou carinho, demonstrou perdão, sabe? Então, o que é a essência do cristianismo? É uma lista de regras ou uma pessoa amar e realmente ser devoto, entregar na nossa vida a ele, sabe? E como você se sente depois de pecar, sabe? E o que vai durar o nosso ser depois que a gente peca é o nosso coração. Porque, como Saul, se o medo das consequências, se o medo da nossa reputação ser quebrada, se o medo da nossa aparência, porque eu sou aquilo, eu sou isso, ser quebrado, aí, meu parceiro, a gente tem que rever. Mas se o nosso medo de perder o convívio com Deus Todo-Poderoso, se o nosso medo for o medo de realmente sair da presença de Deus, o medo de não conseguir buscar Ele verdadeiramente, o medo de estar ali, o medo de não conseguir se entregar totalmente, aí sim, a gente está preocupado, sabe? Aí sim a gente está preocupado com a coisa certa, sabe? Ele se humilhou, cara. Ele se humilhou. Deus se humilhou para ter você, cara. O cara que tem o maior poder do universo, o cara que criou o universo, se humilhou para ter você, se humilhou para me ter. E mesmo assim, se humilhou para me ter. Eu sou todo pecador, todo um manezão pecador aí, cara. Tô aprendendo todo dia.
Mas se o cara se humilhou para me ter, cara, nossa resposta depois de pecar, é se voltar para ele. É realmente repensar o que a gente fez. Reconhecer os nossos erros, como Davi fala ali. É reconhecer como e o que a gente fez e o que podemos fazer para evitar, sabe? Ele se humilhou para te chamar de filho, cara. Ele se humilhou, cara. Ele sabe, ele te adotou. Não tem erro, cara. É só correr pro braço do seu pai, tá ligado? E nós, agora finalizando mesmo, pastor. Aquele de finaliza, mas não finaliza. Não, Mas fica à agora, vontade, cara. Tá benção demais. finalizando mesmo. Finalizando mesmo, cara. A gente vai pecar. Somos humanos, falhos, mas a gente, cristãos, nós cristãos, graças a Deus, a Ele, né, temos um exemplo a seguir. Se a gente abrir lá em 1 Pedro, se puderem abrir, mas na minha versão está assim, 1 Pedro 1, 15 e 16. Tá assim, ó. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Graças a ele nos chamou, e pelo fato dele ser santo, nós devemos olhar o exemplo, pegar ele como exemplo e nos tornarmos santos, porque ele é santo, sabe? Mas agora, caraca, Silas, pequei. Tô desesperado, não sei o que fazer, tô angustiado. Cara, o que houve? Tô mal, Silas, tô mal. O que eu faço? Abre lá em 1 João. Abre lá em 1 João. 1 João 1:9. Esse versículo aí é um dos versículos que tem que decorar para você virar embaixador arauto na embaixada. Nunca mais esqueci. 1 João 1:9. Na minha versão tá assim, ó. Mas, se confessamos nossos pecados, preste atenção nessas duas palavras aqui. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Galera, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E além disso, além de perdoar, ele nos purifica de toda injustiça. Então, o que fazer depois de pecar? Eu acho que deu para entender um pouquinho, sabe? O que fazer depois de pecar? Existe um exemplo que a gente deve seguir. O exemplo que já perdoou todos os nossos pecados. Basta a gente realmente ser santo como ele é santo. E é isso, pastor. A palavrinha que eu tinha hoje para dar. E é isso, tamo junto. Que isso? Você é brabíssimo, cara. Bênção demais. Deixa eu ver se eu consigo convidar o pessoal aqui para dividir a tela com a gente, orar com a gente. Silas, mais uma vez, valeu aí de verdade. Eu gosto daquele texto, né, que Paulo, trabalhando com os romanos, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora sim, amém. Olha aí, os amigos aí. Fala, gente, fala, pastor Cleverson, fala da visão. Fala aí, pessoal. Tranquilo? Eu convidei os dois no privado. Eu falei, olha, quem aceitar a gente chama para orar. E se os dois aceitarem, a gente faz 2 orações. Poxa, aí, orar com esses caras aí. Depois dessa palavra do Silas, com essas 2 orações, aí, rapaz, o céu nos aguarda. Nós é que fomos abençoados aí por essa palavra trazida pelo Silas. Amém. Bênção. Muito bom. Glória a Deus. Gente, muito obrigado aí, né, o pessoal fazendo reação aí, trazendo reações aqui nos comentários. Silas, depois você dá uma lida. E eu queria então que a gente fizesse nessa ordem. Para mim aqui tá aparecendo o Davi e depois o pastor Cleverson. Eu queria que a gente pudesse aproveitar esse momento aí, orar pela vida do Silas, né? O Silas que é um pesquisador, Silas que é um cientista em formação, né?
Que orássemos também pela nossa juventude. Eu estava passando o olho esses dias na lista de pessoas envolvidas. A gente teve uma galera enorme aí que se desdobrou, que apareceu aqui, né? Que é um desafio, de certa forma, a gente aparecer, conversar, dialogar, também trazer questões tão seríssimas, como as devocionais da Palavra de Deus. Então, agradecer aí. Amanhã, a nossa última devocional. Iniciamos no dia 13 de março, vamos finalizar no dia 21 de maio, 50 dias ou 50 noites, copiando Jesus. Não peço ao pastor Cleverson, então, que lembre da nossa juventude, né? E aí a gente faz esse movimento contrário também. Peço para que o Davi lembre do pastor Cleverson, da sua família. O pastor Cleverson está em Rondonópolis, está acompanhando a toda a sua família e também está vivenciando essa experiência do luto, porque perdeu alguém muito querido para ele. Então, enquanto ele pastoreia, cuida, também seja cuidado nesse momento. Então, vou pedir aí que o Davi possa orar, e depois o pastor Cleverson encerre esse momento e a gente se despede após as orações. Ora, vamos orar então, querido. Paizão, obrigado, Senhor, pelo mais um dia, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus, que é viva, Senhor, eficaz, Senhor. Obrigado porque ela penetra em nossos corações, Pai. Muito obrigado por o Senhor ser um Deus maravilhoso, Deus. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor, mesmo depois que a gente vacila, o Senhor está disposto a nos perdoar, Senhor. Verdade, Pai. Continue falando conosco, continue quebrantando nossos corações, Senhor. Nos ajude a sermos melhores a cada dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que se limita só a ficar em um monte de regrinhas, Senhor, mas é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer estar conosco, um Deus que nos entende, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do Silas, pelo Silas Pai, pela sua mãe, a Cris, Senhor, pelo teu irmão, Senhor. Continue abençoando essa família, Senhor. Te peço especial também pela vida do pastor Cleverson, Senhor, o Elcio, Senhor, que está nesse momento de luto, Senhor. Que o Senhor esteja confortando a vida dos teus servos ali, Pai. Continue dando firmeza para eles, Senhor. Que eles tenham realmente esse momento de chorar, Deus, que a gente sempre tem que ter mesmo. Respeitar esse momento de choro, mas que a tua alegria, Senhor, renove essa família, Senhor. Renove a todo mundo, Senhor, que esse pessoal aí que perdeu, Senhor, seus entes queridos também, Pai. Precisamos de Ti, Pai, nesse momento, Senhor, momento de dor, Senhor, esse momento que a gente perde alguém tão próximo de nós, Senhor. Nós precisamos muito, muito, muito de Ti, Senhor. Então, seja com essa família de missionários, essa família que Te ama, Pai. Seja com eles, Senhor. Amém. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra compartilhada através do Silas nesta noite. Obrigado porque podemos caminhar pela fé, sabendo que mesmo cometendo algum pecado, nós encontramos o perdão em Ti e encontramos no Senhor a ajuda para superarmos todas as dificuldades e não cairmos nos mesmos erros. Muito obrigado por isso, muito obrigado pelo perdão alcançado na cruz através de Jesus Cristo. E Deus, nós queremos te pedir, depois do que ouvimos, que o Senhor nos ajude para que possamos amar a Jesus cada vez mais, ó Deus, porque quanto mais nós amarmos a Cristo, mais longe estaremos do pecado. Possamos ser assim, quanto mais amarmos a Cristo, mais vamos buscar sermos parecidos com Ele. Que seja assim nas nossas vidas, Pai. Que seja assim na vida do Silas, do Davi, pastor Douglas, de cada jovem, ó Deus, da juventude da PIB de Niterói, cada jovem, ó Deus, das igrejas em todo o Brasil, ó Deus, que sejam uma juventude que busca mesmo ser identificados com Cristo, ó Deus, a fim de não se identificarem com o pecado. Continue abençoando, Pai, essa juventude, que todos possam caminhar seguindo a palavra, ó Deus, e vivendo a palavra, amando a Jesus. E é no nome dele, do nosso Senhor e Salvador, que oramos, Pai. Amém. Amém.
Amém. Silas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí, Davi. Obrigado, pastor Cleverson. Muito bom a gente estar junto aqui nessa noite. E agradeço também a vida aí de cada pessoa que participou desse momento com a gente, que partilhou aí também dessa experiência, dessa devocional. E uma ótima noite, um ótimo descanso para todos nós. Valeu, gente. Valeu, um abração. Valeu, galera. Boa noite. Um abração. Davi travou, Davi tá orando ainda. Opa! Davi tá com Voltou. sono já. Tá. É a Tchau. canoa, pô. 4 horas da manhã o cara tá na canoa, aí chega a 10 tá desligando. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Beijo no coração. Saudade de vocês.